Em algum lugar do espaço vivem os Herculoides. Alô, inimigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos viajar um pouco no tempo para o passado e ver um pouco sobre os desenhos que os seus pais gostavam de assistir na época dos anos 60, 70, 80. Quer saber mais sobre esses incríveis desenhos de Hanna-Barbera? Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Eu decidi começar por esse desenho chamado Os Herculoides, primeiramente porque é um desenho que eu vi um pouco na minha época, apesar de ter nascido nos anos 90, ele passou em diversos canais diferentes, mas começou no Brasil pela Globo em 1960, alguma coisa. Então, se você já tem essa idade, que viveu esse momento e assistiu esses desenhos na Globo, na Record, na antiga TV Manchete, vou falar um pouquinho sobre os Herculoides. Caso você não tenha vivido essa época, vou falar um pouquinho porque é uma coisa interessante, porque o que acontece? Existem diversos pontos que eles erraram na questão de história, um pouco na construção de worldbuilding, um pouco da suspensão da descrença, mas é algo interessante porque a gente vai fazer uma pequena análise de diversos pontos diferentes e assim você vai entender um pouquinho mais sobre esses incríveis desenhos antigos que seus pais gostavam de assistir e também comparar com quando você for ver os próximos desenhos, as próximas artes, as próximas obras, ter uma visão um pouco diferenciada. Gostou? Beleza. Então bora lá conversar um pouquinho mais sobre esse desenho da Hanna-Barbera, Os Herculoides. Os Herculoides é uma série de televisão animada norte-americana produzida por Hanna-Barbera. Seu enredo é bem forte relacionado na ficção científica e na espada e feitiçaria. Foi criado em 1967 e estreou no Brasil em 1968 na TV Globo, nos anos 70 pela Record e de 80 a 90 pela extinta Rede Manchete. Mais recentemente nos canais de TV a cabo, como por exemplo Cartoon Network, Boomerang e Tooncast. Seus episódios são resumidos em torno de 9 minutos de duração e tem 36 episódios durante as 2 temporadas. Então o primeiro ponto que eu gostaria de abordar nessa nossa análise, dessa nossa observação, é o nome Herculoides. Se você for pegar e quebrar em duas partes, nós temos Hércules de Hércules, o herói da mitologia grega, e Oides, do latim. Se eu for pegar Hércules, todo mundo conhece, né, mitologia grega, o cara que fez os 12 trabalhos, tem um desenho na Disney, super forte, poderoso, aquele que é capaz de resolver problemas que muitas pessoas normais não poderiam fazer, por ser de grande dificuldade e até mesmo beirando ao impossível. E oide vem do latim, que significa formato de. Então, Herculoides seriam um grupo de pessoas que tem o formato de Hércules, ou seja, são muito fortes, muito poderosos e aqueles únicos que poderiam ser capazes de resolver problemas que poderiam ser considerados impossíveis. Então eu acho bem interessante porque já começa com um nome já algo bem interessante, porque uma coisa que eu gosto bastante, principalmente quando a gente fala sobre criações fantásticas, é associação de nomes, porque muitas vezes o nome vai fazer com que você lembre Aragorn, que coisa poderosa, que coisa foda. Então se você pega, por exemplo, vários outros nomes diversos na mitologia, diversos na literatura, diversos na cultura própria, você vai sentir algo assim diferenciado. O Batman, o Wolverine, muitos heróis, muitas heroínas, a Mulher Maravilha, como por exemplo, você pode ver que tem diversas relações diversas e você lembra das características, principalmente com essa associação de nome com muitas vezes até mesmo os poderes, a origem ou alguma relação direta. Por isso eu acho bem legal, bem interessante começar já com isso, porque você percebe que existe essa relação direta desse significado. Não existe algo realmente oficial que mostre que realmente teve essa inspiração, porém se você fizer aquela pequena análise reforçada, aquela pequena análise um pouquinho mais diferenciada, você percebe que sim, faz muito sentido, principalmente com os tipos de missões que eles resolvem. Porque, como eu falei no começo, ele é algo que tem uma coisa forte da ficção científica, porém o seu estilo é muito parecido com o de espada e feitiçaria. Aqueles que não conhecem seria mais ou menos tipo um Conan. Então você pega um desenho onde se passa num planeta onde a tecnologia é super baixa, muito próxima ao Homem das Cavernas, bem antes da época medieval, e resolver problemas com armas lasers, robôs, invasões extraterrestres, ou seja, é uma coisa muito longe de ser resolvível facilmente. Então, essa questão que eu trago, principalmente sobre o ponto nome de Hércules e esse Oides, que tem esse formato D, eu acho bem interessante, porque já começa essa primeira questão que eu acho bem legal. E para nossa segunda parte, queria falar um pouquinho mais, agora mais sobre a plot e a estrutura.
Algo que é bem interessante é que os episódios são resumidos em 9 minutos. Se são apenas 9 minutos, a gente considerar, por exemplo, a estrutura de 3 atos, onde nós temos a apresentação da problemática, o desenvolvimento e a conclusão, são basicamente 3 minutos por etapa. É algo muito rápido, é um poder de síntese gigantescamente ferrado. Então, se você for para pensar, como eu consigo resolver algo em 3 minutos de tela, em 3 minutos de conversa, ou de problemática ou desenvolvimento? Então, muitas vezes as histórias são realmente bem corridas. Aí você pode pensar que, então quer dizer que esses desenhos, eles envelheceram mal? Em tese, sim. Por quê? Porque existe muito Deus Ex Machina, existe muito infodump, principalmente. Por quê? Porque como precisa ser resolvido de uma maneira muito rápida, o mistério tem que ser resolvido muito rápido, a problemática tem que ser muito rápida, a conclusão tem que ser muito rápida. Então muitas vezes o cara ele olha pra pegada e fala, nossa, com certeza foi tal pessoa, e vai tirar satisfação com tal pessoa. Ou ele olha, nossa, é um robô voador, com certeza eu vou precisar fazer tal coisa e resolver. Por quê? Porque são apenas 3 minutos. Aí você fala, então as histórias são muito ruins, as histórias são muito fracas. Aí a gente entra um outro ponto que eu já conversei com vocês quando eu trouxe o Luiz para cá, que é falar sobre o seu público-alvo. Estamos falando de um público infantil da década de 70, 60, 80, onde essa diversão da animação ela é um pouco diferente. As exigências são diferentes, a suspensão da descrença é diferente. Então, simplesmente mostrar coisas futurísticas, poderes maravilhosos, resoluções rápidas, era algo que era previsto para aquele período, para aquela época. Então, quando a gente vê hoje em dia que você procura ideias mais profundas, ideias mais, tipo, reflexões, arcos narrativos desenvolvidos, easter eggs, multiverso, realmente você percebe que esse tipo de história não envelheceu bem. Mas se você for avaliar, principalmente com a mentalidade daquela época, com o público daquela época, era uma história perfeita. Eram 10 minutinhos, rapidinho, com uma história onde tinha começo, meio e fim, onde tinha aventuras, tinha criaturas, tinha mistério, tinha ação. Então, com isso, você tinha muitos pontos diferentes. Então, quando você for avaliar as suas histórias e for realmente produzir alguma coisa, entender o seu público é algo primordial, porque se isso durou durante os anos 60 até os anos 90, são 30 anos na televisão. Obviamente, passando de canal para canal diferente, mas são 30 anos na televisão. Então, para durar todo esse tempo, realmente faz uma diferença. Então, principalmente, eu acho bem legal que realmente os arcos são muito rápidos, é uma questão muito direta de resolução e você precisa que as coisas aconteçam rápido, principalmente por esse ponto. Então, caso você seja alguém que gostaria de escrever um conto, por exemplo, é bem interessante porque pela questão de ser uma síntese muito rápida e um conto também ter um limite de palavras, você entender a forma que você pode trabalhar para dar uma fluidez mais rápida e fazer com que o escopo diminua para que a coisa realmente chegue no finalmente mais rápido, é algo bem interessante, principalmente quando você pega essas historinhas rapidinhas de 9, 10 minutos. Mas agora nós vamos apresentar um pouco dos personagens que aparecem nessa história. Nós temos 3 humanos e 4 criaturas. Nós temos um dragão, nós temos um gorila, nós temos um triceratops e nós temos 2 irmãos gelecas. Então, para a gente abordar um pouquinho de cada um dos personagens, primeiramente eu vou deixar que o próprio narrador apresente-os para nós. Com Zandor, sua mulher Tara e seu filho Dorno. Então, começando pelos personagens humanos, nós temos o Zandor, a sua esposa Tara e seu filho Dorne. É bem legal porque a gente já começa com os nomes, porque se for pegar Tandor, Zara, Dorne, utilizam de algumas consoantes, de algumas vogais associadas que mostram um pouco mais, essa força mais rústica, muito R's, muito Z, muitos T's, muitos D's, que formam essas rupturas nas palavras sonoras. Então acho bem legal porque já começa com uma sonoridade bem mais rústica, principalmente por essa questão. E se você for pegar, é uma referência muito forte com Conan, porque os traços do Zandor, os traços do filho Dorne, os traços da mulher são muito parecidos com esse estilo bem Conan, bem espada e feitiçaria mesmo. Um cara forte, robusto, com poucas armas, peito de fora, mulheres hipersexualizadas. Então eu acho bem legal porque existe essa relação direta com o quê?
com essas referências, porque estamos falando de uma época de 1969, 1970. Então essas referências são muito fortes, principalmente nessa questão. E é bem legal porque existe toda essa referência. E o mais legal também é que se você for pegar muitos desenhos dessa época, tem inspirações muito fortes com essas culturas, tanto literárias quanto de filmes. Você pega, por exemplo, He-Man, que também é da mesma época, Caverna do Dragão, que é da mesma época, Os Impossíveis são da mesma época, Corrida Maluca é da mesma época, e você percebe que os traços são muito parecidos, as referências são realmente muito próximas. Por quê? Porque quando a gente fala desse período, a questão televisiva, o entretenimento visual para essas crianças, para os adultos, não era tão diversificado quanto a gente vê hoje. Então você percebe que existe toda essa questão direta. E algo bem interessante é porque o Zandor ele utiliza um estilingue. Ele não utiliza nenhuma arma de fogo. Por quê? Estamos falando de desenhos infantis. E naquela época tinha sim uma questão mais importante para eles fugir, principalmente sobre a questão da arma de fogo direta. Então, nós tínhamos o quê? Um homem utilizando de um estilingue ao invés de uma arma de fogo. E também existe essa questão da aproximação. Por quê? Naquela época era muito comum e muito trivial as crianças utilizarem de estilingue para atirar em latinhas, para atirar em pessoas, para atirar em alvos diversos. Então, você utilizar dessas armas para fazer essa aproximação também é algo interessante. Obviamente, se for parar para ver, nós temos um homem, uma mulher e uma criança fazendo como uma unidade familiar, então você percebe também que existe essa questão cultural muito enraizada nesse quesito, nessa história, onde o homem ele é o provedor, a criança é a inocente, é a desobedecedora, ela faz os probleminhas acontecerem, e a mulher ela é a provedora na questão do sustento direto da família, da casa. Então você percebe que você vê ela diretamente, muitas vezes lavando, cozinhando, mas algo também bem interessante é que em muitos episódios, são 36 se eu não me engano, tem vários momentos onde ela é a protagonista. Então é bem legal porque tem histórias onde o Zandor é o protagonista, nas suas grandes maiorias, mas a Tara também existe seus protagonismos em algumas histórias, e o Dorne também, uma ou outra, ele é o responsável por resolver algum problema ou outro. Então você percebe que mostra diretamente essa relação. E você percebe também que a relação direta de pai com filho, filho com mãe, mãe com marido, marido com mulher, então assim, todo esse triângulo também existe também o que? Essa relação direta que você percebe que era o que os estadunidenses eles tinham como o ideal de família. Então é bem legal porque você percebe também muito uma questão sociocultural da época refletida nesses desenhos. E é algo bem interessante que a gente vai vendo no decorrer dos personagens que vão seguindo por aí. Zoc, o dragão alado. Então, pegando a nossa primeira criatura, nós temos Zoc, o dragão alado. É bem interessante porque começa realmente sendo um dragão, se for pegar na questão da mitologia, onde tem braços, temos pernas, tem par de asas, então 6 membros, e continua sendo então um dragão. E é bem legal porque é laser que solta dos olhos, é laser que solta do rabo, então é uma biologia um tanto certo diferenciada, mas ele também pode fazer essa solta de fogo. Por quê? Porque esse período aqui é muito forte a questão da ficção científica, principalmente na temática que se mostra esse desenho e qual é a diversão geral que estava acontecendo muito nesse período de tempo, principalmente na questão cinematográfica. Então trazer um dragão, que apesar de soltar fogo algumas vezes, também solta laser, para mostrar toda essa referência e buscar essas pessoas que gostam dessa ficção científica é algo bem interessante. E obviamente também é mais fácil de fazer uma animação, porque nós estamos falando de bastante tempo atrás, estamos falando aí de 60 anos atrás, então é um pouco mais complicado essa questão da animação, tanto que os frames muitas vezes se repetem. Eu até brinco com meu irmão que toda vez que o Zandor vai atirar um estilingue é o mesmo frame. É o mesmo frame, atirando, a única coisa que muda talvez é um fundo diferente, ou na onde ele tá atirando, porém o frame de tiro é sempre igual. Por quê? Porque é pela dificuldade. Então você percebe que existe sim uma tentativa de se construir um diverso tipo de criatura, um pseudo dragãozinho aí, que pode ter sim talvez uma mistura de Dungeons Dragons, um pouco do sci-fi na questão do laser, não é anatomicamente muito bem correto, porque nós temos uma asa relativamente curta e uma bacia muito larga comparado com o tronco do dragão, então não seria, o centro de gravidade não seria muito bom. Mas eu acho bem interessante porque
é bem legal essa tentativa dessas criaturas. E uma coisa bem interessante, já antes da gente continuar com as criaturas, é que a comunicação entre eles é maravilhosa. Eles se entendem numa facilidade. O Zoc, né, o dragão, ele só fica como se fosse uma arara. Nós temos o Igo, que eu vou comentar também, que fica e o Tundro só fica e eles se entendem tranquilamente, de boaça. E os humanos falam com eles, eles entendem, as coisas falam com os humanos, eles entendem também. É algo assim, é uma facilitação de roteiro enorme. Mas não tem problema, porque entra naquele ponto que eu comentei com vocês lá no comecinho, falando sobre essa questão do público-alvo e outras questões. Então, seguindo aí, agora para a nossa próxima criatura. Igo, o gigante de pedra. Então, chegando aí ao Igo, eu acho uma coisa que é bem legal, porque da mesma forma que aquela questão das referências, o Igo, ele é basicamente a versão herculoide do King Kong. É um macacão preto, forte, que tem uma tara, ele tem uma fé pela tara, pela mulher, que é uma mulher loira, bonita. Então você percebe que existe uma relação direta com os filmes do King Kong. Então é algo bem interessante nesse quesito. Então você percebe que ele é uma criatura forte, uma criatura com cara de mal, mas um coração dócil, porque ele até colhe flores, ele cheira flores, ele é delicadinho quando vai falar com a Tara, ou quando vai fazer mexer alguma coisa com ela, e muitas vezes o próprio Zandor utiliza desse paixonite que o Igo tem para com a esposa dele, para assim, Igo, Tara está em perigo, faça alguma coisa. Aí ele vai lá, e vai lá e resolve o problema em questão com ela. Então ele utiliza também desses atalhos também de roteiro para resolver isso. Então, mas obviamente é uma relação direta, principalmente com as referências. O macacão, ele é preto, ele tem uma tara pela tara, ele é dócil, apesar de ser muito forte e muito resistente. Então eu acho bem interessante porque são insinuações diretas em diversos pontos diferentes que você pode ir criando quanto às suas questões dos seus personagens e suas criaturas diferenciadas. Tundro, o tremendo. Então, seguido, nós temos aí o Tundro. Ele é uma mistura de um rinoceronte com um triceratops, com uma fortaleza, tipo um tanque, porém também é uma flor, que ele atira esferas de energia, umas pedras de energia do chifre dele. Se for parar pra ver, ele tem assim uma cara meio que de triceratops, mas ele tem um perfil meio que de um rinoceronte. Então, apesar de não ter uma relação muito direta, eu vejo também, principalmente na questão dos dinossauros, que nesse período histórico a gente tem muitos dinossauros sendo descobertos, muitos filmes sendo feitos, muitas tentativas na questão científica também. Estamos falando de 1960, então essa questão diretamente com tanques, com guerras também está muito forte e direcionado. Então eu acho bem interessante porque é uma biologia relativamente diferenciada, porém você percebe a influência de diversas áreas, principalmente na questão científica, nós temos também na questão bélica e toda esse ponto diferenciado. Então eu não vou entrar muito nos detalhes na biologia de cada uma das criaturas, porque não existe muitas informações, porque é um desenho relativamente antigo, e como eu falei, são apenas 9 minutos, então não tem muito desenvolvimento de personagem, arcos de personagem, porém, basicamente é isso que nós temos. E é bem interessante porque existem umas placas aqui também que ele abre formando meio que como uma flor, que alguns podem utilizar como escudo, até mesmo o próprio Tundro ou o Zandor, ele também utiliza como uma linha de proteção, sendo aí para não ter problema com alguns outros tipos de projéteis que forem fazer contra ele. E para finalizar as criaturas, nós temos o Gloop e o Glip. É bem legal porque o próprio Gloop, se você for pegar a tradução da palavra, é meio que tipo uma geleca, um líquido meio viscoso, assim. Tanto que existe até hoje em dia essas gelecas lá nos Estados Unidos que se chamam Gloop. E nós temos o Glip, apesar de a tradução em algum pode ser meio que tipo dormir, mas eu acho que seja um pouco mais relacionado à questão sonora, onde Gloop traz uma ideia um pouco mais de mais velho, tanto que o Gloop ele é o maiorzão, e o Glip é o menorzinho, tanto que o próprio nome faz essa alusão de ser algo menor. Então, o Gloop e o Glip fazendo essa diferença. Pegando o Gloop, obviamente, como uma referência da geleca, e o Glip fazendo essa referência sonora. É bem legal, bem interessante, porque tem essa questão também da mesma forma que o
todas as outras criaturas. Nós temos um dragão voador, um gorila de pedra, nós temos um rinoceronte tanque, tudo muito robusto, muito forte. E o Gloop e o Glip se levam por uma outra vertente mais da flexibilidade, da maleabilidade e toda essa coisa mais da fluidez, principalmente da sua composição. Não existe uma referência muito direta do que poderia ser feito, porém, se for pegar um pouco na questão do sci-fi e da transformação e maleabilidade, é algo bem interessante que pode ser feito em diversos pontos diferentes. Então, com isso, foram nossas criaturas e, obviamente, também os nossos protagonistas humanos dentro desses desenhos chamados Os Herculoides. Então, agora entrando um pouco na questão das reflexões de world building, é bem interessante porque você pode pegar esse desenho e assistir todos os episódios de sopetão em 2 horas, 3 horas rapidinho, você assiste vários episódios. Existem até alguns vídeos no YouTube que você consegue aí pegar e assistir o episódio inteiro. Você pode até procurar Herculoides, desenho inteiro, e você vai encontrar facilmente aí pelo YouTube. E algo interessante é que todas as histórias basicamente são pequenos problemas que precisam ser resolvidos. Mas, da mesma forma que a base acontece um problema, e acontece a resolução, e acontece a conclusão, como eles estão espalhados pelos diversos biomas daquele mundo específico, eles vão colocando pequenos ganchos de desenvolvimento de world building. Existe um episódio, por exemplo, que fala que eles estão um problema invisível, onde cai uma pedra extraterrestre na água e tudo que aquela pedra toca deixa as coisas invisíveis. E você percebe que existe outras sociedades inteligentes, porque o vilão da história faz parte dessa sociedade. Você consegue ver qual é o tipo de governo daquela sociedade, qual é a relação que existe entre os humanos e aquelas criaturas. Existe um outro episódio que fala sobre uma planta gigantesca, já fora da floresta, e sim num ambiente um pouco mais pedregoso, um pouco mais deserto. Então você percebe que existem diversos tipos de biomas diferentes nesse planeta, onde ele não desenvolve tanto cada um desses biomas, porém ele utiliza aquela técnica de descrição que você mostra a importância do lugar com as dificuldades das problemáticas. Então, se você quer desenvolver um ambiente, mas quer gastar muito tempo na descrição e desenvolvimento daquele lugar, você pode utilizar ele como um conflito, como um dificultador, ou simplesmente na hora que você for resolver os seus problemas, algumas limitações e algumas dificuldades vão ser colocadas a partir desse bioma. Eu não quero muitas vezes falar que, puta, estou no deserto. Mas se você falou que é um lugar quente, que tem vento, é arenoso, e sofre no calor, e tem o sol do meio-dia, então você já está falando que é um deserto sem muito falar o que é o deserto. Você evita o infodump e mostra o show don't tell. Então é legal vocês fazerem essas questões, e pelo fato de serem histórias muito rápidas, serem apenas 9 minutinhos, que o objetivo das histórias são sempre resolver esses problemas, o world building ele fica um pouco mais leve, a questão dos personagens também fica um pouco mais leve, porém por serem histórias rápidas, você consegue ver muitos episódios e você consegue perceber a relação de personagens, a relação de world building com os problemas, a relação de outros tempos com os problemas, tanto que você percebe que existe robôs que vêm por algum motivo, pela questão da mineração, com o solo. Então, por exemplo, um episódio que um robô vem para extrair um certo minério de uma certa posição do planeta. Então você já sabe que naquele planeta existe, por exemplo, pedregulhos importantes, seja energéticos, seja tipo riquezas, seja por propriedades, não importa. Então, você consegue construir o seu worldbuilding com pequenos pontos aqui e ali em diversas micro-histórias. Eu acho bem legal, bem interessante, porque quando você olha para essa história e você vê o episódio, você fala, nossa, como essa galera conseguia assistir esse tipo de desenho. Consegue. E caso você queira assistir com uma visão mais de world building, mais de chefe de cozinha, você vai conseguir pegar alguns elementos e falar assim, esse sal aqui passou um pouco do ponto, essa história faltou um pouquinho mais de world building, puxa, se tivesse construído um arco de personagem talvez teria sido um pouco mais interessante. Então você pode ir pegando esses elementos que eu estou assistindo, obviamente com o objetivo de entretenimento, porém se você olha com outra visão, já com outro espectro, já com uma outro perfil, você já consegue já ver outros planos diferentes e com isso entender mais diversas coisas que são assertivas
E alguns pontos que são errados, você fala, é errado, então eu vou tirar. Ou, não, eu quero colocar esse ponto errado aqui com o objetivo de criar um estranhamento e com isso fazer uma reviravolta. Pode ser feito também. É algo bem interessante porque a gente pode ir seguir em diversos pontos diferentes, principalmente nessas questões de world building. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio bem interessante. Eu estava aí vasculhando o meu YouTube do nada. Surgiu essa opção de falar sobre os Herculoides e eu achei isso bem legal. Obviamente, podem deixar aqui nos comentários algum outro desenho, alguma outra série. Ah, eu queria que você falasse um pouco dos Senhores Anéis, dos Anéis do Poder que estão saindo. Então, eu posso até ver se eu consigo colocar um episódio ou outro falando, talvez do episódio especificamente, ou depois que acabar a temporada inteira, fazer uma análise geralzona. Aí, fica aí a critério de vocês e deixando nos comentários aquilo que vocês querem. Ah, fala de algum desenho, coloca um desenho. Quer que fale de um anime? Coloca um anime. Quer que fale de alguma criatura? Que volte às análises das criaturas, já que a gente falou também dos lobisomens, já estou pautando uma da medusa pra gente conversar também. Então, deixe aqui nos comentários quais são as temáticas que vocês querem que eu coloque, desenhos, animes, séries, ou algo especificamente que você queira que eu aborde mais especificamente. E também, se quiser, eu posso também fazer algumas lives, além daquelas lives que a gente faz toda quarta-feira, de criação de mundos, alguma live de reviews onde a gente pode ir colocando alguma coisa um pouco mais de bate-papo, alguns reacts da vida aí, pra gente ir analisando alguns trechos, alguns episódios, algumas introduções. Fiquem aí, o importante é a gente se divertir criando e dissimulando essa questão do conhecimento de world building espalhado pelo mundo, porque world building para todos, todo mundo pode ser um world builder com a técnica correta e com as análises corretas e obviamente com a criatividade que todo mundo tem. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!